Olá, minhas seguidoras, meus seguidores e simpatizantes do canal Enfermeira Clara Educa. E no vídeo de hoje eu vou continuar a série Especializações, Pós-Graduações na Enfermagem. E como disse quando iniciei essa série, nós temos mais de 100 tipos de especializações para o enfermeiro. E hoje vou falar para vocês sobre pós-graduação em inteligência artificial para o enfermeiro. Então vamos lá! Bom, gente, a pós-graduação em inteligência artificial, ela está em alta e também pode se tornar um critério para admissão do enfermeiro a nível de qualquer instituição de saúde. Então vejam bem, a tecnologia chegou e invadiu todas as áreas e chegou também na área da saúde, na área da enfermagem. Muitas pessoas, muitos enfermeiros e também auxiliares e técnicos têm receio de que a tecnologia, os robôs, vão substituir o trabalho da enfermagem. Eu prefiro pensar um pouco diferente. Eu procuro pensar que eles serão nossos aliados e, para tanto, nós precisamos acompanhar essas mudanças. Imaginem vocês um profissional na área da saúde que não consiga entender minimamente o necessário para operar esses recursos. Ah, gente, vai ficar difícil essa contratação. E os que começam primeiro, aqueles que estão sempre antenados e vão buscar as atualizações de primeira, geralmente são as pessoas também que são primeiro contratadas, porque depois que todo mundo já tiver no currículo uma pós-graduação em inteligência artificial, aí vai se tornar algo comum. O interessante é que a gente sempre esteja em alerta com as mudanças que estão chegando na nossa área. Por isso, este vídeo é muito importante para você que está na área da enfermagem. Então, vamos lá! Let's go! Bom, antes de falar sobre a especialização, eu preciso dizer a vocês que além, da tecnologia que já invadiu nossos sistemas e nos trouxe o prontuário eletrônico, onde a maioria das instituições privadas, particulares já estão trabalhando, agora nós temos um outro desafio, a inteligência artificial, mais comumente chamada de IA ou AI, que é em inglês Artificial Intelligence. Então, é de fundamental importância que o profissional esteja preparado para este mercado. Muitas pessoas também me perguntam, o que vem a ser inteligência artificial, O que é uma inteligência artificial? A inteligência artificial, ela é criada por peritos em tecnologia da informação e essas inteligências, elas são capazes de buscar dados sobre determinado assunto em questão de segundos ou no máximo minuto e trazer essa informação para você. Nossa, é bárbaro, que incrível tudo isso! Também acho.
Aliás, eu adoro, gosto muito de tudo que é tecnológico, de tudo que veio para nos ajudar a minimizar nossos esforços. Então, como que a IA trabalha? Geralmente, eu gosto de dar o exemplo da previsão do tempo, né? Como é feita a previsão do tempo? Com base numa inteligência artificial específica para isso, que é criada por humanos, busca nos dados pré-existentes as informações dos últimos 10, 15 anos de como estava o tempo nessa época. É feita uma média e a inteligência artificial apresenta o resultado. Então, é assim que a inteligência artificial trabalha. Eu achei esse um exemplo interessante de comparar, né, a previsão do tempo, que é feita dessa maneira e que nós estamos acostumados a utilizar. Então, é dessa maneira que a inteligência artificial trabalha. Outra questão, né? Mas, professora, chegando a inteligência artificial até as nossas vidas no cotidiano hospitalar, nós não seremos treinados no ambiente de trabalho, como na educação continuada, ou quando chega um equipamento novo que nós passamos, né, por um processo de treinamento? Não vai acontecer a mesma coisa? Por que nós devemos fazer pós-graduação em inteligência artificial? É mesmo necessário? Eu digo que sim. Por quê? Da mesma forma que as pessoas que já tinham habilidade com a informática por ter feito cursos, né, de TI ou mesmo terem uma base, né, por trabalharem já nessa área anteriormente, na área de tecnologia, quando essas pessoas vêm para a enfermagem, elas sentem mais facilidade para trabalhar com o prontuário eletrônico, né? Então, quem ainda não trabalha, eu sei que tem instituições, principalmente as públicas, que ainda não têm o prontuário eletrônico. Mas veja, os prontuários eletrônicos, eles evoluíram muito. E hoje é complicado, quando a pessoa não entende nem um pouquinho disso, começar a trabalhar nessa instituição. Por quê? Desde o primeiro cuidado do paciente, né? Ou assim que a enfermeira faz a escala, né? Você já tem todas as informações, inclusive a passagem de plantão e o recebimento do plantão no prontuário eletrônico. Então, a pessoa, ela vai se sentir totalmente deslocada, perdida. Todos os parâmetros do paciente, né, a monitorização, os sinais vitais, eles estão no prontuário eletrônico. Ou seja, né, esse profissional, ele pode ser muito capacitado na área da enfermagem, mas se ele não tem uma vivência na informática, se ele não tem um conhecimento, ele vai sentir muita dificuldade. E nós não temos um treinamento de muitas horas. Os treinamentos, eles ocorrem de maneira pontual e às vezes até um colega para o outro que ensina o básico. E aí, quando acontece alguma dificuldade, essa pessoa, ela não sabe lidar com isso. Já quem tem experiência prévia por ter feito um curso ou mesmo por já ter trabalhado nessa área ou com isso, ele vai ter uma facilidade muito maior, tá, gente? Então, vale a pena sim você fazer a pós-graduação em inteligência artificial. E digo mais,
Essa pós-graduação, ela pode ser considerada complementar. O que significa isso, professora Clara? Significa que, de repente, você já fez lato sensu, pós-graduação lato sensu, em outras áreas, mas é necessário que faça também inteligência artificial, porque ela complementa todas as outras áreas, gente. Então, fiz pós-graduação em terapia intensiva, beleza, só que nada melhor do que eu fazer também em inteligência artificial para compreender tudo que chegou de novo no mercado e também como lidar com esse novo que chegou e que ele não seja um impedimento e quando tiver alguma dificuldade relacionada a ele, não seja difícil para você resolver, ou que você não fique dependendo muito de um terceiro, de uma nova orientação. Então, é bastante complicado. Quando o profissional ele já traz na bagagem e no seu currículo que ele tem esse conhecimento, que ele já trabalhou com isso, o currículo dele se torna mais atraente. Então, lembram-se dos vídeos lá no começo, né? Como elaborar seu currículo, como deixar seu currículo atraente? Então, né? Durante os vídeos que eu vou fazendo, eu vou estar sempre voltando nisso, né? Sempre voltando em como deixar o seu currículo mais atraente. E aí, uma outra pergunta também é: e as inteligências artificiais que estão chegando agora, né? O que a gente tem de novo, a crista da onda, né? Porque o meu canal também tem esse objetivo, né? Essa proposta de trazer o novo para vocês, né? O mais recente. Então, assim, hoje na saúde, a gente espera ter a inteligência artificial como uma aliada do enfermeiro. E como que essa inteligência pode ajudar a gente, né? Olha só, tem coisas fantásticas. Gente, eu fiz o curso pelo Einstein e eu achei o must. Realmente, assim, eu falei, nossa, é tudo de bom. Por quê? Ao ajudar o enfermeiro, automaticamente o paciente vai ter uma assistência melhor, com menos riscos, como vocês vão ver agora que eu vou falar um pouquinho, tá? Eu tô assim ansiosa para contar para vocês, porque o curso foi magnífico, tá? Então assim, gente, a inteligência artificial, ela pode ajudar o enfermeiro na tomada de decisões. A tomada de decisões, né, é algo que cria muita dúvida para o enfermeiro. Pelo menos para mim, criava. E não só no passado, mas também como professora de enfermagem, né, quando eu tinha que tomar uma decisão junto com os meus alunos em campo de estágio, existia sempre uma dúvida. Né? Então, o que é uma tomada de decisão? É quando o enfermeiro ele tem que decidir alguma coisa, né? Às vezes em clínica médica, quando você não tem um médico ali para compartilhar isso, tá nas tuas mãos, né? Eu devo ligar para o médico? Essa situação que o paciente está vivendo agora, eu consigo resolver? O que eu devo fazer para ele nesse momento, nessa intercorrência? Eu preciso correr e chamar o médico? Ou eu posso aguardar mais? Então, gente, isso é tomada de decisão que o enfermeiro tem que decidir. E às vezes o enfermeiro, ele não tem um colega, um par, para trocar uma ideia. Além disso, corre-se sempre o risco, né, de você tomar uma decisão sozinho e não ser a melhor decisão para aquele paciente. Olha que responsabilidade, gente, é demais, né?
E toda decisão que você toma, ela vai gerar uma consequência. Às vezes de um parabéns, né? Você foi incrível. Às vezes é algo não tão bom. Então, é interessante, né, que haja essa inteligência que te ajude nesse processo. Isso é maravilhoso. Então, ela ajuda. Outra coisa é a inteligência artificial ajudando nos processos de assistência de enfermagem e também de gestão. Gente, hoje nós temos inteligência artificial que colabora também na assistência de enfermagem. Nossa, mas como? A gente já tem robô? Não, não é isso. Existem IAs que são capazes, né? Equipamentos que são capazes de serem colocados, por exemplo, embaixo do leito, como Earler Sense, que é um sensor que é colocado embaixo do leito do paciente, e esse sensor, ele detecta a frequência respiratória, a frequência cardíaca e a mobilização do paciente, a movimentação do paciente no leito. Ele informa tudo isso para o prontuário eletrônico e ele sinaliza se houver intercorrências. Gente, pensa numa coisa. Imagina quanto tempo nosso da enfermagem é necessário para você verificar frequência cardíaca, frequência respiratória e estar monitorando a movimentação do paciente no leito. Ou seja, imagina se ele sai da cama e cai, né? Esse sensor, ele não só detecta, como ele avisa. É ou não é um aliado da enfermagem, gente? Não veio para nos substituir, veio para nos ajudar. Nós temos também já implantado em alguns hospitais outra IA que ajuda no que? Ela fica, é um sensor na porta do quarto do paciente que vai detectar o profissional quando ele vai entrar no quarto do paciente, se ele fez ou não a higienização das mãos antes de entrar no quarto. Gente, pensa nisso! Eu fiquei assim, hã? Algo que nós, né, trabalhamos muito é com essa questão. Olha, gente, higieniza as mãos antes de entrar no quarto. Olha o risco de infecção. E nem sempre isso é feito. Agora, com essa inteligência, essa câmera, ela não apenas verifica que o profissional não fez ou fez a higiene, como também ele dá um alerta. Olha, fazer a higienização antes de entrar no quarto. Ou seja, às vezes aquele profissional realmente, gente, ele sabe que precisa, mas ele estava no corre. Então, ele tendo esse alerta, opa, vou fazer, né? E também é possível você ver quais são os profissionais que estão tendo dificuldade e por que estão tendo dificuldade. Então, inclusive, é possível você fazer uma estimativa, o número de profissionais que não estão conseguindo fazer higienização, que estão correndo para entrar no quarto, né? Qual é o motivo dessa correria toda? Se realmente ele não está com uma escala justa, que dê conta, que a gente precisa repensar sobre isso. E, inclusive, ele dá um respaldo para o profissional, né? Olha, minha escala tá tão pesada que eu não consegui fazer isso. Então, pensa, gente, enquanto isso vai nos ajudar. E não para por aí. Eu vou falar de outra que vocês vão ficar assim, ai, eu quero fazer a pós em inteligência artificial agora. Vou fazer minha inscrição hoje. Porque é isso que eu quero. O que acontece, gente? Se você tem essa facilidade,
esse aliado, você ganha tempo com isso. E o tempo você vai utilizar onde você é mais necessário, do lado do paciente. Você vai poder passar mais tempo fazendo aquele curativo trabalhoso, aquele banho, aquela troca de película, de um catéter de pique. Você vai, como enfermeiro, instalar uma hemoterapia com mais tranquilidade. Por quê? Porque você ganhou tempo com a inteligência artificial. E como eu ia dizendo e não esqueci, tem uma outra para eu contar para vocês. Uma outra inteligência artificial que ela monitora a administração das medicações. Não é um sonho, gente? Ai, para mim é um sonho. Veja bem, ela consegue, através do prontuário eletrônico, checar a prescrição médica que está no prontuário, verificar se essa prescrição, a dose está correta, de acordo com o peso do paciente, de acordo com os dias de tratamento e com a patologia do paciente. Ah, gente, não é o máximo? A gente não pode, de maneira alguma, entender a inteligência artificial como algo que veio para nos substituir, que é ruim. A gente tem que correr e abraçar essa nossa nova tecnologia. É claro que muitas vezes nós vamos perceber que elas podem ser mal utilizadas ou trazer alguns problemas, né? Porque em tudo que fazemos, em tudo que existe, há sempre riscos inerentes àquele processo. Porém, é preciso dar a chance, utilizar, descobrir, né, o que é bom, o que é ruim nesse processo e buscar as melhorias, tá bom, gente? E agora que vocês já estão empolgadíssimos para fazer a pós em inteligência artificial, eu acho que vocês querem saber aonde tem, né? Onde são as faculdades. Então vamos lá. Albert Einstein, né? Então, Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein Fixai, oferece o curso de inteligência artificial na área da saúde para enfermeiros. Então, olha que legal. O São Camilo também oferece, olha a gente saindo na frente. A Estácio, Faculdade Estácio também, o Senac e outras mais, tá? Além disso, a pergunta que fica, né? E pro, quantas horas? Olha, algumas de 360 horas, que é o mínimo, até 500 horas, tá? Então tem faculdade que opta, né, por uma carga horária maior e outras menor, né? Então cabe a você também. É necessário estágio? Nem sempre, mas o hospital, né? Desculpa. A faculdade que oferece estágio é melhor, tá? Então, se tiver estágio lá, corre. Se for por EAD, totalmente ou híbrido, tá beleza também. Porque pensa que é tecnologia, gente. E se cada um tiver no seu computador, às vezes é mais fácil para você entender. Mas o estágio para você ver essa tecnologia aplicada vai ajudar, né? Um estágio para você entrar no sistema e utilizar é legal, tá? Então, busca essa. Outra coisa, investimento, né? Que é algo que vocês perguntam. E quanto custa um negócio desse? Então, eu verifiquei, né? Menor preço, R$400 até 700, 800 reais por mês, tá? De investimento. Então, pensa aí, se organiza, que eu fiz a minha parte. Eu fiz a lição de casa, fui buscar as informações e trouxe para vocês. Agora é com vocês, né? E diante disso, eu não posso deixar de pedir. Não vou pedir não. Porque na verdade, vocês já sabem o que vocês têm que fazer se gostaram desse
vídeo. Então é isso e até